E aí, turminha, tudo bem? Sétimo ano. Agora, aqui, ó, tá um erro aqui, mas já vou trocar, porque não é matemática 1, é matemática 2. E sem querer aqui eu coloquei matemática 1. Então a gente arruma, ó. Pronto. Salvar, né? Pronto, voltar aqui. Cadê? Pronto, ó. Vamos voltar. Matemática 2. Resolvendo uma equação. Parte um é o nosso tema. Vocês lembram que na aula passada a gente falou o que era uma equação, a diferença de uma equação, de uma expressão algébrica, a diferença entre variável, o que é raiz de uma equação. Vocês se lembram de tudo isso? Pois é, a gente explicou isso na nossa penúltima aula de Matemática 2, né? Porque a última aula antes dessa foi uma aula de resolução de exercícios, né? De uma pesquisa que vocês fizeram para mim, para ficar melhor a compreensão nessa aula de hoje. Então, nessa aula, nós vamos estar trabalhando o assunto da pesquisa de vocês, que vocês fizeram, que é resolvendo uma equação. Gente, para nós resolvermos uma equação, a gente não pode aplicar isso apenas numa aula só. Por quê? Não podemos resolver isso apenas numa aula? Porque é um conteúdo de extrema importância mesmo assim. Eu ouço a falar que equação seja um dos conteúdos mais importantes de toda a matemática. Se você não aprendeu equação, gente, vocês vão ter dificuldade da agora em diante o resto da vida. Se vocês aprendem a resolver uma equação, nossa, vocês já vão ter meio caminho andado para os futuros conteúdos. Não desprezando os outros conteúdos, por exemplo, números racionais, que estamos vendo lá em Matemática 1. Eles são de extrema importância também, nossa, muito importante. Mas equação, pessoal, a partir de hoje, 90% das coisas que formos estudar, perdão, falei um R errado aí, que fomos estudar em matemática, seja matemática 1 ou 2, vamos fazer uso da equação, tá? Mas, vamos lá. Aprender a resolver uma equação é de fundamental importância para o aprendizado e compreensão dos futuros conteúdos que estão por vir. Por isso, vamos estudar como resolver uma equação de maneira simples e que venha facilitar a compreensão de passo a passo desse conteúdo. Então, pessoal, por isso que eu não vou trabalhar apenas em uma aula. Eu vou trabalhar em várias aulas, no mínimo 3 aulas, só para ensinando como que se resolve equações. Ah, porque tem vários tipos de equações. E nós não vamos aprender nem como resolver todas. Nós só vamos aprender a resolver as equações que chamamos de equação do primeiro grau, tá bom? O objetivo de qualquer equação é encontrar o seu conjunto solução, que é composto por sua raiz, isto é, vocês lembram que naquela explicação a gente falou o que é raiz? O que é raiz? É o valor da incógnita, né? O valor da variável, o valor da letra, para que a igualdade, porque uma equação e uma igualdade, ela seja satisfeita. Então, nós vamos ter que encontrar o valor da letra para que a igualdade seja satisfeita. Essa letra nós chamamos de incógnita. Mas não é simples assim, a gente, a letra é isso. Não, nós temos que aprender a resolver uma equação. Para resolver a equação, nós vamos trabalhar isso em alguns passos. Primeiro, para resolver uma equação, a gente tem que colocar na cabeça, sétimo ano, que a gente tem que isolar
a incógnita em um lado da igualdade. Como assim deixar a letra sozinha em um dos lados da igualdade? Não importa se o lado seja o lado direito ou o lado seja o lado esquerdo. Você tem que deixar a letra sozinha do lado da igualdade. Para deixar a incógnita sozinha, isto é, a letra, né, sozinha do lado da igualdade, você tem que pegar todos os números que estão fazendo alguma operação na equação e levar para o outro lado da igualdade. Mas temos uma coisa: toda vez que eu for trocar um número de um lado da igualdade para o outro lado da igualdade, ele vai fazer a operação contrária que ele estava fazendo com a incógnita, que ele estava fazendo com a letra. Por exemplo, se o número ele estiver somando a incógnita, se ele estiver somando com a incógnita, ele passará para o outro lado da igualdade subtraindo. Isto é, se ele estiver fazendo a conta de mais, na hora que eu for trocar ele de lado para isolar a incógnita, né, isolar a letra, se ele estivesse fazendo a soma, ele vai fazer uma subtração. Se ele estivesse fazendo uma subtração, ele vai passar para o outro lado, ele vai fazer uma soma. Em outras palavras, se tiver mais, passa para o outro lado, fica menos. Se tiver menos, passa para o outro lado, fica mais. Se estiver multiplicando, passará para o outro lado, ele ficará dividindo. E se ele estiver dividindo, passará para o outro lado da igualdade, vai ficar multiplicando. Isto é, na hora que eu inverter o número de um lado da igualdade para o outro, na hora que a gente inverter o número de um lado da igualdade para o outro de uma equação, ele vai fazer a conta contrária, a operação matemática contrária que ele estava fazendo. Isto é, se ele está fazendo a conta de mais, ele fará uma conta de menos. Se ele estiver fazendo a conta de menos, ele fará uma conta de mais. Se estiver multiplicando, ficará dividindo. E se estiver dividindo, ficará multiplicando. Lembrando que ele tem que estar fazendo essas contas com a variável, né? Com a incógnita. Então, vamos a alguns exemplos. Vamos trabalhar a resolução nesse caso. Gente, esse aqui é considerado o caso mais fácil de uma equação, né? O caso mais simples, ó. Mas na próxima aula vamos já trabalhar alguns casos mais legais, mais complicadinhos um pouco. Determine o conjunto de solução de cada equação abaixo. Isso é, quer que a gente encontre o valor da variável, quer que a gente encontre o valor da incógnita. Letra A. X mais 9 é igual a 17. Ó, x mais 9 é igual a 17. Para resolver uma equação, eu tenho que descobrir o valor da letra, o valor da incógnita. Para descobrir, eu tenho que deixar ela sozinha. Então, eu de um lado da igualdade. Como ela já está do lado esquerdo, perdão, vamos deixar ela do lado esquerdo, certo? Aí ela está x mais 9. O que o x está fazendo com o 9? Está somando. Então, se o 9 está somando, se está mais, ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar menos. Ó, tem que isolar. Então, eu tenho que levar o 9 lá para o outro lado. Se ele está fazendo uma adição, uma conta de mais, vai passar para o outro lado, vai fazer uma conta de menos. Então, vai ficar 17 menos 9. 17 menos 9. Então, x, que já está isolado, ó, x igual, x está isolado, porque ele está sozinho em um dos lados da igualdade. No caso, o x está sozinho no lado esquerdo da igualdade. Então, x é igual a 17 menos 9. Quanto que é 17 menos 9? 8. X igual a 8. Então, nós descobrimos o valor de x. Qual é o valor de x? 8. X é igual a 8. Então, para x é a raiz da equação. É a solução.
Viu? Não é tão difícil. Ó, m mais 15 é igual a 11. Pediu para a gente resolver essa equação. Para resolver essa equação, eu tenho que isolar a letra, né? A variável, a incógnita. E o 15 está mais. O 15, se ele está mais, ele vai passar para o outro lado, ele vai ficar menos. Ó, tá mais, passa para o outro lado, ficou menos. Então, vai ficar 11 menos 15. Sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do maior módulo. 15 menos 11, 4. Qual o número que tem o maior módulo? Positivo ou negativo? Negativo. Então, vai ficar 4 negativo. M, qual é o valor de M? M é igual a 4 negativo. Descobrimos o valor de M. Então, a raiz, o conjunto de solução da nossa equação é 4 negativo. Essa outra equação aqui, ó, A menos 7 é igual a 13. Nós temos que isolar a letra. Temos que isolar a variável. Então, 7, o A tem que ficar sozinho. Então, 7 tem que ir para o outro lado da igualdade. Mas o 7, ele não está menos? Ele vai passar para o outro lado da igualdade e vai fazer a conta contrária. Qual é a conta contrária de menos? Mais. Operação matemática contrária de menos é mais. Então, vai ficar, ó, 7 foi lá para o outro lado, mas como ele estava subtraindo, está negativo, ficou positivo. Então, vai ficar 13 mais 7. 13 mais 7, 20. A é igual a 20. O valor da variável A é igual a 20. Ok? Letra D. A letra D, pessoal, a letra D pediu para resolver essa equação. U menos 15 é igual a 20 negativo. Então, nós temos que resolver essa equação, certo? Para resolver essa equação, nós temos que isolar a nossa incógnita. Qual é a nossa incógnita? U. Então, temos que isolar o U. O 15, ele não está menos? Ele passa para o outro lado, ele fica mais. Se o 15 está menos, ele passa, ele fica mais. Então, vai ficar U menos 15 é igual a 20 negativo. O 15 não está negativo, ele passa para o outro lado, ele fica positivo. Se o 15 está negativo, ele passa para o outro lado, ele fica positivo. Então, vai ficar 20 negativo mais 15. Sinais diferentes, olha, sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, e é uma conta de mais, no caso, né, a gente subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, se é subtrair, vai ficar 20 menos 15. 20 menos 15, 5. Qual o número de maior módulo? 5. O positivo ou negativo? Negativo. Então, U é igual a 5 negativo. Encontramos o valor da variável U. Letra E. 4y é igual a 28. Calma aí, Jorge. Esse aí não tem nenhuma conta de mais nem menos. Ok. O 4y ele é igual a 28. Quando não aparece nenhum sinal entre o número e uma variável. Quando não aparece nenhum sinal entre o número e uma variável. Isso significa que entre o número e a variável tem um sinal de multiplicação. Então, 4y é a mesma coisa que 4 vezes y. Qual é a operação que o 4 está fazendo com o y? Ele está multiplicando. Se o 4 ele está multiplicando, o y ele vai passar para o outro lado da igualdade, ele vai fazer a conta contrária, a operação inversa da multiplicação. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão.
Então, nós ousamos falar que se o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado, ele fica dividindo. Então, vai ficar 28 dividido por 4. 28 dividido por 4, 7. Y é igual a 7. Nesse caso aqui, então, o y é igual a 7. Nesse caso, x é 8, o m é 4 negativo, a 20, o 5 negativo e y igual a 7. Vamos agora à letra F. Gente, letra F, z sobre 3 igual a 10 negativo. Z sobre 3, ó, lembra, toda fração representa uma divisão. Por isso que eu coloquei 28 dividido por 4 como uma fração, ó. O número de cima dividido pelo número de baixo. Toda fração representa uma divisão. Então, ó, como 4 estava multiplicando, foi para o outro lado da igualdade, ficou dividindo. Então, vai ficar 28 dividido por 4. Gente, agora nós temos o seguinte. Z sobre 3 é igual a 10 negativo. O Z ele está dividindo por 3. A nossa incógnita, Z, ela está sendo dividida por 3. Então, o que o 3 ele está fazendo em relação ao Z? Ele está multiplicando? Ele está dividindo? Ele está somando? Ou ele está subtraindo? O Z ele está dividindo 3. Se o Z ele está dividindo 3, então, esse 3, eu tenho que isolar o Z desse lado da igualdade, né? Então, esse 3 que está dividindo, quando ele vai para o outro lado da igualdade, ele vai fazer a operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então, Z é igual a 10 negativo vezes 3. Por isso, ó, o Z está dividindo, passou para o outro lado, ficou multiplicando. Então, ficou 10 negativo vezes 3. Na multiplicação, se faz jogo de sinal? Sim. Então, vai ficar mais com menos, menos. 10 vezes 3, 30. O valor de Z nessa equação é 30 negativo. É a solução da equação. É a raiz da nossa equação. Ok? Pessoal, olha. Essa daqui são os nossos primeiros tipos de equações para vocês fazerem. Certo? Então, ó, tem apenas um exercício que vai da letra A até a letra J. Eu passei essas equações, vocês vão copiá-las e respondê-las, vocês vão encontrar, né, o valor de cada letra em cada caso. Lembrando que o valor de M pode variar de caso para caso, né? De equação para equação, vocês vão ver aí. Então, cada letra que você vai resolver cada uma dessas equações de forma organizada, copiar e responder em uma folha separada, entregar na escola na data marcada pela coordenação. Na hora que vocês entregarem essas atividades, por favor, verifique se vocês deixaram um nome nelas, ok? Então, vocês vão copiar e responder elas. A próxima aula de Matemática 2, nós vamos trabalhar equações que envolvem, ao mesmo tempo, contas de mais e menos, multiplicação e divisão, ok? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.